agora você que manda. Já estamos começando? Tá gravando? Câmera foi? Áudio foi? Tá, áudio. No ar, o Série Maníacos Play. Avião. Eita. Não É perguntou bom. do avião? É. Você fala, áudio, Zé, avião. Aí é bom que fica pra entrada, pra abertura, cena de gravação. É uma gracinha, né? No ar, o Série Maníacos Play. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Michel Aroca e hoje estou aqui no cenário do Amo Séries com a Foquinha e a Mikan. Muito bem-vindas. Olha que legal. Eu vou participar lá do Amo Séries, o canal que elas apresentam. Se você ainda não conhece o Amo Séries, eu vou deixar o link aqui na descrição para você visitar. Pelo nome é fácil, é um canal especializado em séries de TV. Pensa se vocês não vão gostar. Vão, obviamente. Lógico que vão. E além disso, tem o canal da Foquinha, tem o canal da Mikan, tudo linkado aqui. Conheçam o canal das duas. Tem vídeo no meu canal com você. Tem do ano passado. Do ano passado. Batalha de spoilers. Foi na época do Maravilhoso, M, verdade. Sim. Bem legal. Também tem com o Michel. Também tem. Esse é mais recente, esse o nosso é mais aí, recente. Já está por todos os cantos da internet. Então é. E é o seguinte, hoje nós estamos aqui porque tem uma série que me pedem muito pra falar. Mas muito. Que é The Alienist. Talvez seja a série que mais me pediram nas últimas semanas pra falar. Sério? Não, é engraçado porque assim, quando ela saiu lá nos Estados Unidos, na TNT, eu assisti o primeiro episódio, falei, legal, mas deu uma preguicinha. Sim. Aí quando ela chegou aqui no Brasil pela Netflix, O pessoal cara, pirou. bombou demais. Aí eu falei, beleza, vou assistir. E não é que o povo tinha razão, é bom demais. É sério? Então, aí a pergunta, você já assistiu? Não. Você já assistiu? Eu assisti ao primeiro episódio. Excelente. E eu vou falar uma coisa assim que eu nem sei direito sobre o que se trata. Excelente, porque hoje aqui eu quero convencer você e você, que ainda não assiste a The Alienist, a não perder essa minissérie sensacional que está na corrida do M desse ano. A gente falou de M no comecinho, então por isso que vale a pena. Não só por isso, mas esse é um outro grande motivo para você conferir. Ó, vamos começar com os pontos positivos. Tá. Elenco, muito bom. Sim. Nós temos ali os três protagonistas. A Dakota Fanning. Você lembra da Dakota Fanning? Sim, Quando ele claro. Seu essa menina. era uma criança estranha, aquela criança adulta, Era uma esquisita. criança adulta, É. prodígio. Agora ela está uma mulherão. Os caras que estão com ela são muito bons. E eu acho que assim, eu não sei o que aconteceu nessa série, que eles abriram os cofres para produzir uma minissérie de 10 episódios muito impressionante. Ela se passa no século XIX, é uma série de época, toda filmada em Budapeste. Então eles aproveitam muito da arquitetura local lá para trazer a Nova York do século XIX. Então olha só, a série se passa em Nova York, tem aquele ar meio vitoriano, né? Até que você Sim. comentou, lembra Jack Uma Stripador, uma né? coisa muito Jack Stripador. Stripador, assim. Sherlock Holmes, mas é em Nova York. E tudo começa com um assassinato, tem um menininho lá que encontram ele assassinado, só que não é que ele morreu, o assassino tirou parte do corpo dele, deixou ele tudo lá exposto, o menino era uma criança prostituta, prostituto, não sei. É um menino de programa. Criança que se prostituía. Aí eles começam Pesado, a investigar. achei Exato. pesado. Aí eles começam a investigar e descobrem que, na verdade, também o assassino era um canibal. Então as Eita. partes que foram cortadas foi pra degustação. Mentira. Então isso que eu ia falar. Outro ponto interessante. Tenso. Gente. É uma série. Não, eu tava imaginando outra coisa. É uma série escura e obscura. Escura no sentido de ter muita série à noite, assim, muitas cenas à noite. Ela, né? Você notou isso? Tem umas coisas que você não consegue ver direito, que é de propósito. Sim. E obscura pelo tema. É, com certeza. Me lembra um pouco assim, eu só vi o primeiro episódio por enquanto, tá, gente? Então me lembrou uma coisa também um pouco de True Detective, essa parte de crimes estranhos, né? Meio. Mas pera lá, você sabia que era o Cary Fukunaga, que é o diretor de True Detective, que produz a série? É, cara, olha Olha aí, aí. gente. Olha só, gente. Muito bom, excelente não, eu não olho. fazia ideia, que bizarro. Excelente olho, parabéns. Poxa, tô feliz agora. Deve ser bem, tipo, deve ter muito suspense, então. Tem muito suspense. E assim, a história, então tem esse assassinato. E o Teddy Roosevelt, que na época que chegou a ser presidente dos Estados Unidos, na época ele era o comissário lá da polícia de Nova York. E ele monta uma força-tarefa com esses três protagonistas e outros dois irmãos judeus, que é como se fosse a novidade da ciência forense. É os caras que começam a falar, autópsia, começa a falar de digital naquela época, eles têm bolando as técnicas ainda. E o alienista, que é o título da série, é o psicólogo que naquela época eles falavam que as pessoas com problemas mentais estavam alienadas à realidade, então quem cuidava delas era o alienista, né? Que mais pra frente seria o psicólogo, o psiquiatra da vida. E quem que interpreta o alienista? Esqueci o nome dele. Ah, É o Daniel Bru. O cara é um bom ator, acho que ele é alemão, se não me engano. Ele tá no Guerra Civil, da Marvel. Tá no Guerra Civil. O Luke Evans, que faz o outro cara que tá junto com eles. O Luke Evans, ele interpreta um cara que ele é um cartunista
lá do Jornal de Nova York. Só que ele entra pra essa força-tarefa mais pela questão, porque eles falam muito sobre a sociedade da época. Então o personagem do Luke Evans, ele é rico, mas ele consegue se misturar bem com a parte pobre da cidade. Então ele vai lá nos inferninhos, ele se adequada bem, mesmo ele sendo bonitão, Ele é um tal, bom cara de vivan, rico. Ele é um bom vivan. Então quando eles começam a investigar, eles precisam desse cara que se infiltre na parte mais pobre da cidade. Eles trabalham muito essa questão política, social, da desigualdade. A personagem da Dakota Fanning é a primeira mulher na história da polícia de Nova York a trabalhar pra polícia de Nova York. E ela tem que enfrentar outras coisas lá também. Já no primeiro episódio eu já vi que os caras são muito babacas com ela, os colegas de trabalho. Sim, assim. sim. Porque ela é secretária, mas ela quer ser detetive. Então os caras não estão entendendo aquela mulher com ambição. Ah, como você quer ser detetive na polícia? Não sabe que é só homem. Época, né? Todos os policiais lá eram ou católicos irlandeses, então tem um sotacão irlandês na série lá do chefe de polícia. Então, cara, eu recomendo muito você assistir The Alienista. Uma pergunta. Você vai curtir. Que não sei, que me fica um pouco de pé atrás, assim, que me parece. Tá. Não é um pouco arrastada? Olha os só. episódios, assim? É uma pergunta boa essa, porque realmente é uma série mais devagar. Eu acho que é o problema pra mim. o grande legal dela é a ambientação, que é impressionante a ambientação da série, como eles conseguem transpor a Nova York do século XIX. Só que assim, ao mesmo tempo que ela é uma história devagar, cada episódio vai preenchendo uma lacuna, vai uma peça do tabuleiro, uma peça do quebra-cabeça. Então você fica intrigado, querendo entender. O interessante que a gente tem que deixar claro é que ela segue aquela fórmula do mistério, do cara lá que é muito inteligente, né, o alienista, e eles começam a explorar os próprios traumas deles para tentar entender como funciona a mente de um psicopata, e obviamente, o primeiro cara que eles estão investigando não vai ser o assassino. Claro. Aí quando chega na revelação do assassino... Não me conta. Não vai ter spoilers nesse vídeo. É um pouco anticlímax, porque você não esperava aquilo e também, sabe, ao mesmo tempo é um cara vai pra outro lugar. Mas assim, isso não é pra ser um ponto negativo. É uma série muito caprichada. A história é fechadinha, então essa pode ser um ponto positivo pra você. São 10 episódios, amarra. Se tiver segunda temporada, porque ela é baseada num livro. E tem outros 2 livros da série. Então pode ser meio que... dá pra ser uma outra história. Ele pode se envolver com outros casos, né? Outra uma antologia. Sim. Pode ser outro elenco, tal, Alienista segunda temporada, outra galera. Mas, olha, eu fiquei muito surpreso com essa série. Cara, quando as pessoas começaram a falar o Alienista, eu pensei que tinha a ver com o do Machado de Assis. Sim. Então, eu também. Tem muita gente que fala isso. Como assim? Ô, Mikan, mas você parou de ver por quê? Não, eu só comecei a ver Você agora, começou, porque a gente mas- ia gravar o tá. vídeo. Ah, Mas entendi. eu quero continuar. Você Você ficou? burlou. Sim, Você eu fiquei com burlou, vontade de entendi. assistir. Não, ele que falou, assiste tudo. É. E aí eu fiquei Tô zoando. desesperada. Não, eu preciso ver tudo antes de gravar. Eu não consegui, só vi o primeiro episódio. Não, ele veio pra mim e falou assim, você assistiu? Eu falei, não. Daí ele, não, tudo bem, não assiste. Olha, safado, 2 pesos, 2 medidas. Mas pra gente ter conversa aqui, ué. Mas não sei, eu tenho a impressão que vai me dar preguiça. Falei. E Mas aí, eu quando achei me dá muito preguiça, legal. tem tanta série, aí eu acabo Sim. deixando de lado e começo a ver outras. Você gostou de True Detective? Sim, mas eu também Então. parei no meio. Da primeira temporada? É que é meio arrastado True É Detective. meio Talvez. arrastado. Assim, a impressão que eu tive é que True Detective é mais arrastada. Tipo, Tá. em alguns aspectos. Pelo menos comparado ao primeiro episódio. Foquinha, faz uma pausa em Riverdale e assiste Alienista. Não tem essa coisa de época, entendeu? Não te atrai muito produção de época? Não, eu até gosto, mas gosta? não é minha favorita, entendeu? Não, entendi. Bom, você que está nos assistindo, você ficou com vontade de assistir, também ficou um pouco preocupado igual a Foquinha. Mas eu tô curiosa. Isso eu desculpa quero te saber. interromper, Não, tô eu quero curiosa. saber, eu ia perguntar agora. E eu quero ver, e eu gosto muito de séries de investigação Tá. e de suspense, então isso foi o que me deixou mais querendo assistir. Eu quero saber se eu consegui te convencer a assistir pelo menos o primeiro. Ah, não, com certeza, Eita, obviamente. toca E aí. essa coisa de Jack Stripador me deixou muito É. afim, porque é disso que eu gosto, então eu vou ver. Tenho Amiga, medo. tem medo. Tenho medo. Mikan, você vai terminar de ver ou tá bom? Vou terminar Vai de ver? ver, claro. Ainda Legal. mais Netflix, maratona, rapidão. Aí 10 depois a gente pode fazer episódios. outro vídeo Isso. falando mais. Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado. Se vocês aí assistiram, comenta aqui pra incentivar a Foquinha e a Mikan. Se você também não ficou com vontade, vamos ser sinceros. Se você não foi convencido, às vezes, né? também comenta. Não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrita, você é um tiburcio, tá perdendo um canal da hora. Por que não? O quê? Um tiburcio. Por que não ser inscrito? Não entendo. E, Não faz sentido Não mesmo. faz sentido. Não faz sentido E, nenhum. obviamente, amo séries. Canal da Foquinha, canal da Mikan. E... É E isso. adiós. Valeu, beijo. Tchau. Tchau.
Que bom que você ficou até o final, sabe por quê? Se você clicar nesse círculo aqui no meio, você vai se inscrever no canal do Série Maníacos. É muito bom. Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos, eu recomendo bastante. Agora aqui, você vai parar no Derivado Cast, nosso podcast em áudio e vídeo. Vai lá, se inscreve, é sensacional. Vai!